E a conclusão que você chegou desse trabalho? Então, a conclusão que a gente chega é que há sofrimento que é produzido pelo núcleo familiar e que é um sofrimento que vai marcar a vida desses seres para sempre, assim, né? Aí, claro, a terapia pode ajudar esse ser a tomar consciência desse processo e fazer um novo É isso caminho. que eu ia te perguntar agora, né? Você chegou a uma conclusão, mas você trouxe também uma Um sugestão. caminho, uma sugestão, né? Solução, sugestão. Sim. A sugestão, uma sugestão enquanto... Pra modificar digamos, essa estrutura, né? Para a estrutura que muitas vezes é imodificável, porque não há uma aceitação de modificar, porque moralmente eu tô correto, Uhum. Não, às você vezes a pode gente não entender, consegue mexer. Sim. Mas aí vai mexer no sujeito que sofre. E aí esse sujeito que sofre pode passar por análise, terapia, processos de autoconhecimento para poder resgatar nele, por exemplo, a autoestima. Ele saber que ele não é um sujeito horrível, assim como a própria família está dizendo, está desenhando ali que ele seja. Agora, enquanto pais e mães, atingir pais e mães, é um processo de educação realmente da sociedade, né? Que aí vai passar por, desde políticas públicas que podem fazer uma intervenção. Você não acha nisso. que a política em si não é um câncer para a sociedade, não? O problema Onde tem política, hoje tem problema. Mas aonde que não tem política? Então, por exemplo, mas quando eu falo Você o acha que seguinte, dentro da casa, com seu pai e sua mãe, que são pessoas que me parecem, pelo que você me sugestiona pensar, quando ele estava questionando a questão do ser humano como um ser que já nasce mal, etc. Eu sei trazer a questão que eu posso nascer de pais que vão, né, o sim, ambiente. aham, Eu acredito que seu ambiente foi muito agradável. pelo contrário. Não foi, não? Muito trabalhoso. Então você que fez essa reversão. Exatamente. E você tenta fazer isso com seus filhos no seu ambiente Não, familiar. eu dou pra ele o livre-arbítrio. O que eu não tive no Mas passado, pra você eu dar dou o pra ele livre-arbítrio, você precisa se questionar nessa Não, o que eu falo, estrutura. digamos o seguinte, você pode direcionar. Não, aliás, não é direcionar. Você pode falar o seguinte, existe esses caminhos. Uhum. Você vai escolher qual. Esse caminho é possível acontecer isso, esse caminho é possível acontecer isso. A escolha é sua. Porque você que vai caminhar esses caminhos sozinho. Nem sempre o seu pai vai estar, sua mãe vai estar do seu lado para poder te resgatar daquele caminho errado que você vai estar percorrendo. Isso você conversa com seus filhos. Com Pedro, sim. Você dialoga com... Sim. Tá vendo quando você faz isso? É política? Não é uma sugestão. Eu acho que existe uma demonização do termo política. Mas quando eu falo política... Enquanto o termo grego, isso aí é política. Sim. E política, ela surge Mas- como o elemento que vai fazer com que os seres humanos atinjam um nível de convivência que seja saudável para a maioria das pessoas. Aí Mas surge é. até o termo democracia, Mas quando eu etc. falo política, eu falo daquela política que entra dentro da sua casa, interfere na sua educação, mas não te dá uma manutenção para isso. Mas por que ela não dá? Porque talvez Não, volta isso não na fala mas dele aqui, isso ó. não é política, Orleans. É porque a gente, eu vou defender o termo política, tá? Porque eu acho que nós usamos mal a palavra política. A sociedade usa de uma forma geral. É. Eu entendo a política como uma arte. Isso. Uma arte de conciliação Do de bem interesse viver. através do diálogo. Exatamente, Isso é de política. fazer com A que política convivência correta. seja bem O que é vivida. a política Eu não tô falando correta? só política. A política, quando você pega o termo política, né, a gente tende a achar que a gente associa aquelas pessoas que hoje estão lá em cima, porque nós colocamos, obviamente, né? Tá aí nós vivemos numa sociedade teoricamente democrática, para mim é só teoria mesmo, mas que estão lá pela nossa vontade. Isso é uma coisa. Aquelas pessoas não são políticas, elas têm interesses próprios e próprios. Mas estão Quando você resolve interesses públicos, né? Exatamente. De interesse a todos, através do diálogo, isso chama-se política. A política é necessária. Quando o interesse não é interesse individual. Individual, ele é interesse público. público. Claro. Vai ser bom Para para todos. para todos. Para todos. Quando a gente tem... Mesmo que não agrade a todos. E mesmo que não me agrade. Mesmo que não me agrade. Eu posso votar numa lei que eu não... Enquanto um político sábio nesse sentido, né? Sim. Uma lei que não vai me agradar de jeito nenhum, mas eu sei que vai fazer um bem danado para o brasileiro em si. Aí entra o tempo que você está se associando à política, que são pessoas que, infelizmente, que lá, você sabe aonde bem eu estou falando, lá na nossa corte lá superior, e pegam um projeto e, em vez de analisar se ela vai fazer bem ou mal para a sociedade, ela quer saber quanto que ela vai ganhar para votar, sim ou não naquele projeto. Exatamente. Isso não é política. Isso chama-se crime. É um câncer, isso porque ele está impregnado desses interesses eu particulares. entendo o seguinte, quando você vai lá para o passado, Uhum.
né? Você vai lá para o passado e constrói um grupo político que vai tratar... Opa, tá faltando voz aqui. Ainda bem que não é só eu. É um grupo de pessoas que vai tratar, para definir o que famílias vão trilhar, né? Eram pessoas estudiosas, eram filósofos, eram pessoas que conheciam, estavam no meio da sociedade. Agora, hoje, você tem um grupo de pessoas que define... eu vou colocar ali vou falar politicamente agora aqui, ó. Estão querendo acabar com... criar em Belo Horizonte finais de placa para poder a pessoa andar. Ok, beleza. Mas nós temos condições para isso? O coletivo atende a todo mundo? Nós temos o metrô que passa em todas e atende todas as linhas? Não temos. Aí vão tirar você que vai estar passando aqui, pessoas de fora que vão estar transitando, vindo trabalhar, por causa do final de placa. O que vai resolver o problema? Nenhum. Eu acho que política tem que pensar, igual você falou, contexto geral. Igual ele falou. O que a Constituição fala? Né? A Constituição é feita para todos. Todos. Há igualdade na Constituição. Né? A partir do momento que eu começo a discriminar ou relatar leis para isso, para aquilo, eu já estou separando que a Constituição falou que direitos são iguais para todos. Tá entendendo? Eu tô entendendo. Só que aí tem mas se a gente entrar aqui, vai ser um outro programa para mais 4 horas. Tem uma diferença de igualdade e equidade. E quando a gente tá falando de ser humano... Você já viu aquela charge que colocam... Tem um menininho, uma pessoa mais alta, um velho, um idoso, velho não, um idoso. E aí, e coloca os caixotinhos todos iguais. Numa cerca para assistir o futebol. O pessoal tá jogando futebol, pelada. Isso é igualdade. Só que o pequeno, ele continua não vendo. Quando você fala de equidade, você vai tratar o diferente com diferente, igual com igual. Que seria o conceito que pode trazer a política. No seu sentido de pensar no todo. Porque para pensar no todo, você tem que pensar no particular também. Aí eu defendo o que o Leandro está falando, eu interpreto que ele está falando de uma maneira correta, porque quando o nosso governo busca a equidade, ele limita pelo menor. Vou te dar um exemplo. Cota racial. Quando você impõe a cota racial, você quer dar uma equidade baseado no menor. Por quê? Qual que é o problema da cota? Ela está errada? Não, a cota está certa. Só que, quando eu assumo que eu faço a cota racial, eu estou assumindo a minha incompetência em dar escola para todos. Porque o correto é que eu tenha escola para todos e eu não preciso usar de cota racial para que uma pessoa de uma cor A, B, C ou D esteja dentro da escola. Aí que eles chamam de igualdade. Exatamente. Então, aí você tem uma equidade correta. Você nivela a sociedade por cima, mas pensando lá em cima. Qualquer coisa. Né? Então, isso é em todas as áreas. Todas as áreas. Você busca o governo, né, de uma certa forma, as nossas autoridades, os nossos políticos, né, que não são políticos, são interesses pessoais ali. Falou de oportunidade própria. São oportunistas, não oportunistas, isso. Pensam em nivelar por baixo, porque para eles não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, né? É até um tema que eu acho que eu nem vou entrar nele aqui hoje, gostaria de te convidar novamente para voltar. Vamos discutir mais porque eu queria entrar num tema muito que está ligado à sua pesquisa, que eu tenho certeza está ligado à sua pesquisa, está ligado a esse assunto que nós estamos falando, que é a escola. E a escola como meio de formação, como meio de formação social, principalmente formação social, eu entendo que ela deixa muito a desejar hoje. Muito. E se de tudo que nós vivemos hoje, em termos de avanço de tecnologia, de evolução, de essência, a escola foi a que mais perdeu. Para não falar que ela perdeu tudo. Isso não então, é um tema, eu sei que é um tema muito grande. A escola passa por onde? Pela família. Não. A estrutura escola, família é família. Ela passa, eu entendo que ela passa muito... A estrutura do jeito que ela está hoje. Com as regras que tem dentro dela. Foi a escola por si que construiu as regras? Não Então passa por onde? Pela política. Não, pois mas eu entendi onde você quer chegar. Eu entendi o que você... Mas eu vou... em lei. Não, mas eu votei lei. Eu vou mais longe. Porque aí não é só uma questão da política. É uma questão social. Claro. Eu acho que a sociedade... por isso que eu coloquei que eu coloquei a família. Porque a família é a representação. É por isso que eu coloquei a família. Eu entendi o que você quer chegar, não tiro sua razão. Não, mas eu entendo como um problema maior. Escola, do espaço. Você lembra que você falou de espaço e tempo? Perfeito. O espaço escola... claro, ela é regulamentada pela política. Não consegue modificar certas coisas dentro da escola.
Mas Tanto que teve até aquela a ação discussão do de governo. por que não pode o próprio pai dar aula pro filho, etc. Que as coisas. Mas você concorda comigo que as próprias normatizações do governo elas são uma representação da sociedade, certo? Bem ou mal? Claro. E acaba que a unidade social que nós temos mais significativa ainda é a família, e vai ser por um bom tempo, eu entendo dessa Sim. forma. Sim. E chega lá através da família. Então eu acho que a família... Sim, mas não é a família que determina a escola. Não, ela não determina. Mas Legalmente a falando. partir dela... Pode determinar no sentido assim, eu quero que meu filho estude em tal escola, porque tal escola, por exemplo, ela ensina, ou pelo menos diz que vai ensinar coisas que eu acredito que são os melhores valores para o meu filho. A família vai poder fazer essa escolha, não tem isso? N escola, tem católica, tem evangélica, tem escola que não é confessional, tem escola confessional, e pode também chegar para os coordenadores, como acontece, a gente vê, eu tô dentro da escola, e falar, não, vocês estão, tá equivocado o jeito como vocês estão tratando meu filho, e etc, e tal. Só que para cima desse poder, existe um outro poder, para cima da escola. Como ela tá enrijecida Parece no que Brasil. ela não decide sozinho, né? Não consegue. Não, ela não decide sozinho, não, hein? Quem distribui, quem faz a grade curricular é o MEC. É o MEC. Você depende do MEC para poder falar o que vai ter dentro da sua escola. Não tá essa confusão toda com o ensino médio? Pelas escolas, poderia ser que cada escola adotasse um tipo de ensino médio diferente. Mas existe uma lei que fala, até o final do ano, tem que ter 200 dias letivos, língua portuguesa tem que ter X de horas distribuída nos 3 anos do ensino médio. Língua inglesa, X horas. Matemática, X horas. E assim por diante. Então, há um controle político nesse sentido de construção de leis. Eu entendi, concordo com você. Escola, e não é a família. Que a família no final... Não, eu falo assim, que a família no final, ela acaba... Ela não tem nem forças diante desse poder. E ela foi excluída. Eu não tô tirando sua Sim, razão, não. Pelo contrário, Paulo. Eu acredito que muitas vezes sim. Mas eu te perguntar mais, Porque você não o convoca- professor também foi excluído nessa construção? Claro que foi. Claro que foi. Claro e, que foi. e é justo te falando, tirar o professor que está na linha de Não é. frente, tira a família, que é o apoio... Que é o apoio maior da criança, do Exatamente. adolescente, com Aí certeza. pessoas É estão porque o construindo nosso ideias país para que você possa não executar lá enxerga fora, educação. que não é um padrão. Nosso país Ou não mesmo enxerga que educação seja. como Com prioridade. Com prioridade. Não enxerga, não enxergou e não vai enxergar. Daí o meu ceticismo com o Brasil. Eu queria que enxergasse. Mas não eu vai. também queria, viu? Infelizmente. Mas, Paulo, eu queria que você